paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 4 e versículo de número 31, que diz assim: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. Eu quero que você observe o que diz aqui no início do versículo. Tendo eles orado. Eles estavam em oração. E a Bíblia diz que o lugar onde eles estavam unidos tremeu. Deus está dizendo para você, a oração ainda muda muitas coisas. A oração ainda faz lugares onde você está a tremer. A oração ainda muda sentenças. A oração ainda quebra cadeias. Lembra de Paulo e Silas? Enquanto eles cantavam e oravam a Deus, a Bíblia vai dizer que houve um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O Senhor está dizendo para você, enquanto você ora, Deus transforma, Deus muda. Lembra de Ezequias? A Bíblia diz que ele orou, chorou amargamente, virou o rosto para a parede, orou e chorou amargamente. A Bíblia diz que ao ele chorar e orar, Deus ouviu a oração dele e acrescentou 15 anos de vida à vida dele, e além disso o livrou do rei da Síria. Deus deu para ele além do que ele pediu. Deus está dizendo para você, eu estou lembrando de você. Eu estou lembrando dos teus feitos, aleluia. Eu estou lembrando do que você já foi para mim, porque Ezequias diz, lembra-te, Senhor. Lembra-te do que um dia eu já fiz. Talvez você esteja cansado, você não ore mais como você orava, você não busque mais como você buscava, mas Deus, Ele está lembrando do que você já fez. Deus está lembrando dos teus feitos, mesmo que você hoje já não tenha mais palavras para orar como você tinha, mesmo que não seja tão longa a tua oração, tão constante como era antes, mas não deixe de orar, mesmo que seja pouco, pois a oração tem poder sim. A Bíblia diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar e a oração abalou. Deus está dizendo para você, eu faço lugares abalar, eu faço terras tremerem por oração, aleluia, tuas, por essas pessoas. Tem pessoas que são realmente, o coração são como a terra seca, terra que precisa realmente ser regada, terra que realmente precisa de oração. E você através da oração entra lá e rega, e você através dessa oração entra lá e Deus transforma e Deus muda. Não pare de orar. Deus está entrando em lugares através da tua oração, está mudando situações, sentenças através da tua oração, fechando sepulturas através da tua oração. A Bíblia também diz que Ana orou ao Senhor, e quando Ana orou ao Senhor e chorou abundantemente, Deus concedeu para ela um grande milagre. Porque todas as vezes, irmãos, que nós oramos, nós colocamos diante do Senhor aquilo que nós estamos enfrentando, que nós estamos passando, e colocamos o altar dele em oração e pedimos para que ele entre com providência e colocamos as mãos dele. Aquele propósito Deus faz cumprir. Deus deu para Ana além do que ela pediu. Deus deu para ela um filho que era sacerdote, profeta e juiz, um homem de Deus, um homem honrado em Israel. O Senhor está dizendo para você, eu vou te dar além do que você precisa, mas você não pode deixar de orar. A Bíblia diz que quando Jesus estava para cumprir o maior propósito da sua vida no Getsemane, ele orou ao Senhor e ele pediu, Senhor, se possível afasta de mim esse cálice, mas que não seja o que eu quero e sim como tu queres. Ele orou antes de cumprir o propósito extraordinário, o propósito de cruz, o propósito de vida para as nossas vidas. Ele estava em oração e ele disse, Deus, que seja feita a tua vontade. Tudo que você for fazer, coloque diante do altar do Senhor em oração. Declare comigo, eu vou orar e vou colocar tudo na mão de Deus e o melhor vai acontecer. Eu vou orar e vou colocar tudo na mão de Deus e o melhor vai acontecer. Porque tudo que Deus faz é o melhor, irmãos. A oração ainda tem poder. Deus ainda cura, liberta, restaura. É porque nós não oramos, aleluia. É porque nós às vezes não buscamos ao Senhor como devemos buscar, como temos que buscar. Você vai observar que a igreja estava em oração. Deus não está pedindo nada extraordinário, diferente para a igreja. Ele só está pedindo para que a igreja ore, para que o povo volte a orar, para que o povo volte a buscar. O Senhor está nos convidando hoje a voltar a buscar, voltar a orar, aleluia. Porque se a gente voltar a orar, se a gente voltar a buscar como buscávamos antes, o Senhor vai olhar do céu e vai conceder as nossas petições conforme a vontade dele. O Senhor liberta, o Senhor quebra correntes. Paulo e Silas cantavam e oravam.
E Deus sacudiu os alicerces da prisão, abriu as portas. Tem portas que estão fechadas porque você não está se posicionando de uma forma correta diante da situação que você está vivendo. Diante das lutas que você está enfrentando, você não está sabendo como se posicionar, mas através dessa palavra, Deus traz para você uma estratégia. Uma estratégia de vitória. Uma estratégia realmente que vai te fazer vencer. Pois é, porque Deus vai te fazer vencer essas dificuldades. E como é que vai ser? Orando. Você vai orar e Deus vai responder. Você vai orar e Deus vai te conceder. É porque às vezes a gente quer e fala assim: ah, Senhor, eu quero um milagre, mas o Senhor já sabe do que eu preciso, então eu não preciso orar. E Deus está dizendo: não, você tem que orar sim. Pedir, dá-se-vos-á. Buscar e acharei. Bater, abrir-se-lhe-á. Pois o que pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, abre-se-lhe-á. Ou seja, você tem que pedir para que Deus te conceda. Deus quer te conceder, Deus vai te conceder milagre. Só depende de você se posicionar como aquele, como aquela que vai, aleluia, receber algo grande da parte de Deus. E como é que eu me posiciono, irmã? Orando. Orando, mesmo que você não tenha palavras, mesmo que sejam em gemidos, porque a Bíblia diz que Ana não falava, não expressava suas palavras. Somente no seu coração ela falava, mas os seus lábios se moviam, mas não saíam palavras, de tanto desespero que ela sentia. Mas você vai observar que Ana, da forma que ela estava, ela orou. Ezequias chorou muitíssimo e disse: Senhor, lembra-te do que eu fiz. Mas com certeza as palavras estavam embargando diante do seu choro. Mas mesmo assim, Ezequias orou e Deus concedeu para ele o milagre. Não importa como é que você vai orar. Não importa a situação que você está agora, mas ore, diz o Senhor. Ore, coloque a tua fé em ação. Ore, pois Deus vai te conceder. Aquilo que Ele falou que faria na tua vida, Ele vai fazer acontecer, pois Ele é fiel. Deus é fiel para conceder petições. Deus é fiel para fazer milagres, mas a sua igreja precisa voltar a orar. Nós precisamos voltar a orar, porque se a gente orar, Deus vai fazer o milagre acontecer. Os discípulos tinham êxito, vitória, porque viviam uma vida de oração e andou com o Mestre. Quando eles andaram com Jesus na terra, eles viam Jesus sempre se retirando para orar. Se Jesus, que é perfeito, irmãos, orava antes de tomar atitudes, antes de tomar decisões importantes, orava para que Deus o fortalecesse, orava para que Deus sempre estivesse com ele, orava para deixar exemplos para a nossa vida, orava para que fosse feita a vontade de Deus. Então esteja em oração, porque se você estiver em oração não tem como dar errado, até o que era para dar errado vai dar certo. Mas Deus, através dessa palavra, te dá um direcionamento. Ore. Ore para tudo que você vai fazer, pois Deus vai te dar a direção de tudo que você deve fazer. E você vai ter êxito em muitas coisas, muitas batalhas que você estava perdendo, você vai começar a ganhar. Através da oração, você vai ver como o joelho no chão tem poder. É por isso que levanta muitas lutas pra gente não orar. Muitas coisas se levantam para que a gente não consiga orar. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe o poder que tem a oração. Ele sabe o quanto nós nos conectamos com Deus, com os céus, como o Espírito Santo trabalha na nossa vida, como ele leva a nossa oração para o Pai, como a oração faz efeito. Se a oração não fizesse efeito, não teria tanta batalha para que você não orasse. Então, a partir de hoje, coloca o teu joelho no chão. Ore mais, porque Deus vai fazer um milagre acontecer na tua vida. A Bíblia diz que, tendo eles orado, o lugar tremeu. Enquanto você ora, terras secas são abaladas. E o Senhor faz com que elas sejam regadas e que dê frutos. Não importa se é coração de pedra, se é ruim, se é perverso, não importa. Deus é o Deus que transforma. Deus é o Deus que muda. Ore, pois Deus vai transformar a tua história. Se você crer, declare amém. Que Deus te abençoe.